Uma boa noite a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A congregação presente, se puder, gostaria que vocês ficassem de pé. Vocês já estiveram de pé agora, mas os que puderem, ainda criança no colo e outros assuntos, né, podem então deixar. É que vamos ler a Escritura. Eu quero remir o tempo, porque irmãos estão, né, nos acompanhando nesta gravação, neste vídeo. E antes do culto mesmo eu postei algumas das escrituras ali, e pelo menos 2 irmãos, um irmão e uma irmã em localidades diferentes, né, já encontraram ali as escrituras. Mas nós vamos ler em São Mateus capítulo 25, vamos ler do verso 1 ao verso 13 para a nossa meditação nesta noite. O irmão está colocando ele na tela, acho que fica melhor, né? Para quem está mais à distância, e até mesmo para mim fica bom para ler. Enquanto ele localiza ali, São Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, nós teremos também uma segunda escritura, que está em Filipenses capítulo 2. Depois nós vamos para outra escritura. Estaremos buscando remir o tempo, e teremos também um pequeno trecho aqui, nas mensagens do profeta. Vamos ler então essa escritura já mencionada. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que Deus abençoe a sua palavra lida para os nossos corações. Podeis assentar, congregação aqui presente. E cada um de vocês, assim que tiverem suas casas, tiverem tempo, tome essa escritura, leia ela novamente, tranquilamente. São Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. Nós, para remir o tempo, porém sem prejuízo do aprendizado, de apanharmos, temos a certeza de que estaremos apanhando, colhendo, né, recebendo as bênçãos, as nossas porções que Deus já predestinou para nós. Então, completando, quem sabe falta um pouquinho de azeite só. E aí, então, esse azeite será sendo completado aqui para nós. E o azeite pode faltar, mas não vai sobrar. Sempre nós teremos azeite suficiente. Mas eu acredito que o cristão verdadeiro, ele tem azeite transbordando. Agora, o que poderia faltar nessa caminhada, ou sobrar? Borrões. Coisas que atrapalham, mesmo tendo azeite, o fogo aceso na lâmpada. O tipo de lâmpada que fala ali não é essa de Thomas Edison, não é essa lâmpada elétrica de LED ou qualquer outra lâmpada incandescente ou qualquer outra lâmpada, mas é lamparina, candeia, movida a azeite. A nova geração talvez não conheça, mas pode pesquisar depois e você vai ver como que se trata disso aqui, na época dessa palavra que Jesus disse. Eu disse que nós íamos ler a outra escritura. Pode permanecer assentados agora.
Eu vou ler em Filipenses capítulo 2, no verso 12 e 13. Nós leremos 12 e 13, depois tiraremos um texto de dentro de um contexto que estarei aqui trazendo mais algumas escrituras depois. Nós pretendemos ser bastante breves. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, está dizendo assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, vírgula, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Esse foi o verso 12, agora o verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Que Deus abençoe a sua palavra lida para os nossos corações. O irmão que está lendo o slide, depois eu vou precisar voltar em Filipenses 2. Vou tomar alguns versículos aí antes e depois, e no momento estarei dizendo. Também estou com a minha Bíblia aberta aqui na frente, minha Bíblia impressa, posso de repente tomar aqui. Mas, irmãos, antes de entrar para o nosso tema, eu quero pegar aqui no sermão, essa mensagem, o desvelar de Deus. O desvelar de Deus, parágrafos 316 e 317. Antes de entrar para o nosso tema, eu quero ler isso aqui. Quando estávamos no período de louvor, o irmão Sansão mencionou aqui sobre nos dias da voz do sétimo anjo, ou no tempo da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios seriam revelados. Não é porque ele disse, mas é porque Deus disse na sua palavra. E o querer, ali falou que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Então, Deus quer isso para o seu povo. Só que na hora de Deus efetuar isso, junta-se as partes, junta Deus e o homem, ou Deus e os seus eleitos. Uma parte Deus, uma parte divina, outra parte humana. E isso forma a verdadeira deidade. Se quiserem, um momento você pode pesquisar sobre deidade. É quando Deus, sendo Espírito, ele se mostra em carne humana. Ele se mostra, você tem aqui uma fase divina, uma fase Espírito e uma fase humana. Estou falando de fase assim, como se fosse bifase, quando é duas fases. Um ser dual. Não que Deus são dois, mas Deus tem duas partes. Uma parte espírito, outra parte carne, outra parte material. Quando Jesus estava na terra na primeira vinda, era Emanuel. Ele era um ser assim, dual. Ele orava ao Pai, você não via o Pai, tanto é que Filipe quis saber, mostra-nos o Pai. Porque o Pai era e é sempre invisível, é espírito. O ser humano não tem frequência de ondas, de cores, que mostra o espírito. O espírito você vai só sentir os seus efeitos, mas você não vai conseguir vê-lo. Então, querem ver Deus, querem ver o Pai? Olhe para Jesus. Então, é assim que é a deidade. E hoje a deidade está na terra. Sempre Deus veio através de seus profetas e a deidade se manifestou ao homem. Eu quero ler esses parágrafos aqui. Eu estou sem óculos aqui, mas acredito que eu vou conseguir ler. Caso tiver maior dificuldade, eu vou pedir auxílio, com certeza. Vou pedir ajuda para os irmãos, para que alguém possa ler aqui. Deixa eu ver, 300. Isso. Será que eu mencionei outra mensagem? Os irmãos só me dão um tempinho aí, tá? Que eu estou localizando aqui. Aqui eu marco bastante, né? Grifo, risco nas minhas mensagens. Ah, está aqui. Com certeza. Tinha virado a página, né? Ou seja, a página se virou sozinha. Mas está aqui agora. Porém, agora conforme Apocalipse 10 tem prometido, todos os mistérios de Deus
que têm estado escondidos nas páginas por através daqueles anos, seriam amadurecidos, trazidos na era da mensagem do sétimo anjo. Agora, eu não compartilhei esse parágrafo. O irmão Sansão não tinha visto esse parágrafo aqui. Estava lá comigo essa mensagem. Mas o Espírito vindicando que esse tema é para ser falado hoje. Com certeza, Deus sabe. É Ele que ministra para nós. É Ele quem faz a receita, Ele é o doutor. Ele receita e Ele mesmo ministra para nós. Ele apenas usa seres humanos. Ele usa o mecanismo humano, mas nós não temos participação na elaboração de nada. Ainda comentava com minha esposa hoje à tarde. Eu estava muito feliz ali me preparando para vir para o culto. E com saudades, com vontade de estar no culto. E parece que estar no culto ainda seria pouco. Eu queria mais culto. Eu disse para ela, estamos precisando já de uns cultos de avivamento e assim por diante. Tinha uma irmã também lá no sítio, né, de Santana, do Guaporé, ela falando também nesse sentido. E agora o Espírito Santo, eu disse assim, porque o Espírito Santo já me disse para ir na prateleira da palavra e pegar a porção para nos alimentarmos nesta noite. E eu estou feliz porque Deus é quem disse, vá naquela sessão ali e pega isso aqui, que é esse assunto. E a vindicação, Deus usa o irmão Sansão para mencionar o mesmo assunto. Deixa eu prosseguir aqui a leitura, é uma pequena leitura só. Mensagem do sétimo anjo. Isto está correto? A congregação diz amém. O que ele disse há 1 ano e 6 meses atrás, quase para 2 anos, agora, vá lá para Tucson, esteja ao norte de Tucson, um grande estrondo, e o que aconteceria? Os selos seriam abertos, os selos que revelam estas coisas, voltou exatamente como ele disse. Quer dizer, na época do aviso, quando ele pregou essa mensagem, ele disse que há 1 ano e meio, há quase 2 anos atrás, isso tinha sido um aviso, uma visão. Deixa eu só ver que a época, 14 de junho de 1964, foi a pregação desse sermão. Quer dizer, que final de 62, você pega 64, volta 1 ano, 1963, volta 2 anos, 1962. Mas por que não era bem exatamente 2 anos? Porque foi bem para o final do ano de 62. Eu tinha 2 aninhos de idade naquela época. Então, mais para os meses finais do ano de 1962, foi quando o profeta teve a revelação, teve a visão e pregou a mensagem: Senhores, é este o tempo? Ele está se referindo àquele sermão lá. E lá estava só o aviso, ele só viu a visão de que aqueles 7 anjos viriam naquela constelação lá sobre o Monte Pôr do Sol. Só que agora, em 1964, quando ele prega esse sermão aqui, o Desvelar de Deus, então aquilo já havia sido cumprido. E tanto é que quando ele usou o verbo aqui, seriam, né? Seriam, quer dizer, uma coisa que estaria para o futuro, só que daí agora ele já diz que isso então já aconteceu. Quer dizer, já aconteceu. Deixa eu só prosseguir. Os selos que revelam essas coisas voltou novamente, como ele disse. Que é isto? Mostra que isso não pode ser o homem. Isso atinge perfeitamente, simplesmente tão exato quanto possa ser. Toda vez que é isso, é a mão de Deus, veja, diante de nós. E porque está em um grupinho, velado em carne humana, está velado para o mundo exterior. Ele está escondido do mundo exterior. Ele está revelando-se aos pequeninos, os que desejam aprender. Está vendo? Isso mesmo. Então, lidos aqui os 2 parágrafos já mencionados, tá? Eu acredito que um parágrafo, isso mesmo. Só quero que... Irmão, confirma aqui para mim esse número. Está tão pequeno. Isso aqui, ó, o número do parágrafo. Porque eu li só um parágrafo. Esse número em cima. Leva ali, nas irmãs. 336? 336. Certo, eu havia mencionado 316, 317. Mas o destaque era esse aqui, irmãos. Tá? 336.
Então, ele falou de quê? De revelação. De revelação desses mistérios. Agora, nós estamos nessa noite aqui, o nosso tema não é exatamente pregar sobre esses mistérios, ensinamentos sobre os mistérios, porque nós já temos aprendido, e claro, temos que aprender mais, mas o nosso tema nessa noite, o Espírito Santo me levou para meditarmos sobre operai a vossa salvação, porque Deus é o que opera em vós. Você vai perceber o verbo duas vezes aqui, o verbo operar. Operai a vossa salvação. O que é operai? A ação de operar. Então nós, são os eleitos que operam a própria salvação. É o que está dizendo aqui. Só que no verso seguinte, isso foi lido em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Não pode deixar agora aberto ali na página. Operai a vossa salvação. Aí eu coloquei reticências, para não ter que escrever tudo. Mas na leitura eu vou ler tudo para vocês. Porque Deus é o que opera em vós. Bem, então a escritura está ali. Vamos ler novamente o verso 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre... Falhou o som aqui. Muito bem. Sei que o inimigo, na dimensão humana, nas três dimensões aqui, inclusive a eletrônica, ele faz alguma coisa para tentar impedir, para tentar atrapalhar a mensagem, a transmissão da mensagem. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está cuidando de tudo. E nem as crianças não vão perder nenhum detalhe, nenhuma partezinha. Muito bem. Então o apóstolo Paulo, quando escreveu aos nossos irmãos filipenses, eu vou ler novamente o verso 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, olha o que Paulo faz aqui, ele tece um elogio, um reconhecimento aos irmãos filipenses. Assim como sempre obedecestes, eu digo mesmo aqui, assim como vocês, sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Quer dizer, Paulo está escrevendo, então ele está de longe. Isso aqui é um culto online, é um culto à distância. Paulo está ministrando aos filipenses através da caneta, do papel. Acho que não tinha papel naquele tempo ainda, acho não, com certeza. Mas tinha um substituto do papel. Talvez o papiro, talvez um outro material. Mas ele estava escrevendo a carta aos filipenses, no capítulo 2, verso 12. Na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Já vou ler o 13. Então você viu que o verbo operar, operai a vossa salvação, Paulo está relacionando isso com a obediência dos filipenses. E nós somos irmãos de fé dos filipenses. Eles são os nossos irmãos. Eles apenas viveram a porção deles naquela época. E nós estamos aqui hoje apanhando a nossa porção agora. Eles já chegaram no nível que tinham que chegar, foram colhidos e estão aguardando para a primeira ressurreição agora, antes do arrebatamento. E nós só vamos ser transformados em um abrir e fechar de olhos, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, só depois que eles, esses irmãos filipenses e os outros, forem ressuscitados. Muito bem. Agora, assim também operai a vossa salvação, com temor e com tremor. Quer dizer, então tem uma parte que é para os filipenses fazerem. Assim é você e eu. Tem uma parte que é para nós fazermos também. Já que viemos obedecendo o batismo, a santa ceia, o lava-pés e as demais ordenanças bíblicas, então, crendo que Deus enviou uma mensagem nesses últimos dias, então, já que viemos obedecendo, então continuemos agora a operar a nossa salvação, com temor e com tremor. Agora o verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Teremos mais leitura ainda daqui a pouco, nesse livro aí mesmo. Bem, como é isso? Nós operando a nossa salvação, porque Deus é o que opera, vou usar aqui na primeira pessoa do plural, em nós. Paulo disse, ele que opera em vós, porque Paulo estava longe deles, mas agora eu estou junto aqui, nós estamos juntos no mesmo ajuntamento, então eu sou parte do assunto, e aí então Deus está operando em nós. Agora você sabe
que o mecanismo, a parte da mecânica, há poucos dias eu preguei, creio que nesse mesmo púlpito, sobre a mecânica e a dinâmica. Peguei na mensagem ao nascer do sol. Eu só estou me referindo, eu não vou ler lá. Mas o profeta mostrou ali para nós, sobre mecânica e dinâmica, que a mecânica é o que você vê, é a parte física, palpável, tangível. A dinâmica, muitas vezes você não vê. Ela muitas vezes não é nem reconhecida como matéria. Sempre não é. Até hoje, a própria ciência se debate se luz é matéria ou não. Porque se falar que a luz é matéria, teria que pegar a luz assim, ó, e ela teria que ter corpo, ter massa, e assim por diante. Então a luz está mais para uma energia, alguma coisa assim. Então eles trabalham com a luz, através da física, da ciência, mas a luz, as partículas dela podem ser estudadas de alguma maneira, fótons e assim por diante, lúmens, mas Deus é luz. E aí essa dinâmica de Deus, da nossa vida, opera nas nossas vidas. Eu vou colocar de uma outra maneira aqui, acredito que para essa nossa geração atual, fica mais fácil. Se você tem o seu aparelho, computador, celular, ou qualquer uma máquina inteligente, que tem inteligência artificial nela, né, uma máquina que foi programada para desligar sozinha, para funcionar tantos minutos e parar sozinha, é a inteligência humana, mas colocada na máquina, através de algum dispositivo. Agora, você tem ali mecanismos, tem mecânica, mas você tem que ter o que o profeta chama de dinâmica, aquela parte inteligente, que não é tangível, não é palpável, ou seja, seria uma parte operacional. E então, como que eu já disse outras vezes, como que você tem software e você tem hardware, simplesmente duas palavras que vêm do inglês, uma significa corpo rígido, corpo palpável, e a outra significa um sistema invisível, mas que ele aciona a parte mecânica. Então o seu computador nem abre, você não executa nada nele se ele não tiver instalado nele um sistema. Ele tem que ter o sistema operacional e os demais adjuntos que vêm para trabalhar. Então acho que ficou assim mais claro, e as crianças apanham isso e podem comentar uns com as outras, com o papai, com a mamãe, e ampliar esse conhecimento. Deus sabia disso, que nessa era a ciência se multiplicaria e que as pessoas estariam trabalhando nesse nível. Então, muito bem. Bom, agora então, operando a nossa salvação, o que vamos fazer? O que um ser humano mortal, fraco, pode fazer pela sua salvação? Nada. Mas veja que tem sim o que fazer. Onde estão as escrituras que foram lidas? Quando eu li em São Mateus, no capítulo 25, do verso 1 ao 13, falou das virgens prudentes e das virgens loucas. E pode ver que ali era Jesus dando aquela parábola. Poderia ser outra pessoa, um servo de Deus, falando, mas era o próprio Deus em carne. O próprio verbo feito carne deu-nos essa parábola. E ele diz que as virgens prudentes são os filhos de Deus, esses que vão no arrebatamento. E são virgens por quê? Eu vou ler um trechinho numa mensagem daqui a pouco, onde você vai ver o profeta explanando e dizendo que são boas pessoas, por isso a qualificação de virgens. Quer dizer, não se contaminou pelo pecado do mundo, mas 5 delas eram prudentes, e as outras, apesar de serem puras, ótimas pessoas, foram imprudentes, até foram chamadas de loucas. Por quê? Porque sabendo que tinha um trajeto para ser feito, elas não levaram combustível. Igualzinho a pessoa que não abastece o seu veículo, a sua moto, o seu carro, e quer viajar. Arruma todo faceiro, toda faceira, a mala e todas as coisas, e sai só com a gasolina que tem no tanque. Andando um pedaço, aí que lembra, olha, vou ter que passar por um trecho tão grande, não tem posto de abastecimento, e com certeza não vai dar. A previsão é que eu gastaria, digamos aí, X, né, de litros de combustível, mas eu só tenho para caminhar um pouquinho. E agora? Vou fazer o quê? Vou apelar para o vizinho, para a vizinha. As virgens prudentes, vocês estão, além do abastecimento que vocês já têm, vocês estão levando nas vasilhas. Eu pedi que vocês fizessem a tarefa de casa, irmãos e irmãs, no vídeo também. Leia de novo São Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13, porque eu estou comentando coisas que estão ali,
Lá está dizendo, Jesus diz que as prudentes levaram nas vasilhas, além das lâmpadas. Eu vivi numa época que tinha essas lamparinas aí. Então a lamparina está com azeite dentro. As outras virgens também tinham azeite. E elas pensavam que poderia seguir em frente. Mas as virgens loucas também tinham, mas tinha pouquinho. As prudentes tinham abastecimento de reserva. Não só nas lâmpadas, mas nas vasilhas. Tá? Não vou voltar agora para remir o tempo. Mas quando vocês lerem, vocês vão prestar atenção que Jesus fez questão de falar que as prudentes tinham azeite nas vasilhas e levando com as lâmpadas. Então, poderiam reabastecer durante o trajeto. Muito bem, estamos entendidos até aqui. Agora, esse abastecimento, ser convidados para as bodas, então é uma coisa. Levantar-se e partir para as bodas, com intenção de participar das bodas, também é uma coisa. Todos, prudentes e loucas, todas partiram. Mas chegou um momento em que tosquenejaram, precisaram dormir. E ambas dormiram. Mas aí veio o clamor: eis aí o esposo. Então, naquele momento, foi-se verificado que até chegar ali, o azeite já havia acabado das virgens loucas. Elas não tinham mais para prosseguir, porém as prudentes já estavam reabastecidas, puderam seguir em frente. E aí então as outras foram também bater na porta. Mas quando chegaram, a porta já estava fechada. Não é o pastor que fecha a porta, não é o irmão, não é a irmã, não é nem o ministério, mas Deus mesmo fecha a porta. Jesus disse que a porta que ele abre, ninguém pode fechar, mas também a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Então veja bem, não é questão de alguém tentar ser bonzinho e deixar a porta um pouco mais aberta. Esse controle não está nas mãos dos humanos, o abrir e o fechar a porta. Pode ver que, como foi nos dias de Noé, também Noé não teve o controle sobre isso aí, sozinho. Deus teve que fazê-lo. Muito bem. Então, amados irmãos, tem ação que é para eu fazer. Por exemplo, a palavra de Deus é pregada e você ouve. Mas tomar a atitude de aceitar, dizer: amém, eu aceito isto. Esse batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo, é correto. Você pode teoricamente afirmar: é correto, ótimo, mas você tem que tomar a decisão de descer as águas. Ah, mas o meu pai já é batizado, a minha mãe já é batizado, a minha prima, meu primo também já é batizado. Ele sim ou ela sim, mas e você? Então a atitude está da sua parte. Se você ouviu, creu, então você tem que tomar atitude. É assim que o profeta de Deus pregou: ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Me vem agora à memória um sermão em áudio que eu ouvi há poucos dias atrás, e eu ouvi ele até repetindo algumas partes, que Deus trouxe através do irmão Wesley, e ele com certeza recorda, né? Porque Deus usou ele grandemente ali dentro desse assunto. Me parece, eram expressões equivalentes. Você recorda a sequência? O assunto era como se fosse ouvindo, reconhecendo e agindo. Mas ali era reconhecendo, alguma coisa assim, me dá essa sequência. Que você ouve, você aprende, você recebe, mas aí você toma ação, você age. Muito bem. Então isso é a parte que nos compete. É Deus operando. Mas Ele opera e essa operação torna-se efetiva quando nós obedecemos. Jesus diz que o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quando as mãos de Jesus, os dedos dele, apanhou o lodo, apanhou a lama, a terra, a argila ali, e cuspiu, e amassou ali, fez uma lamazinha, e passou sobre os olhos do cego, essa é uma parte mecânica. Mas era o Pai movendo aqueles dedos ali para fazer aquilo. Então o operar é de Deus. Agora o exemplo, Deus deu fartura de exemplos. Quando Ele mesmo esteve em carne humana, mas depois Ele usou os seus servos. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros
para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres e doutores. Mestres e doutores aqui na Bíblia tem equivalência, né? Doutrinadores, né? Mestres que ensinam, que doutrinam, e assim sucessivamente, querendo com isso o aperfeiçoamento do corpo. E até hoje isso está vigente. Essa escritura não foi anulada. Efésios capítulo 4, verso 11. E então ele está operando. Agora é claro que ele vem à humanidade através do seu profeta. Fez isso através de Moisés, fez isso através dos demais profetas. E o profeta é uma interface que conecta Deus e os homens. Ele vem na frente e anuncia a divindade. E logo a divindade já está entrando em cena, como foi com João Batista, introduzindo a Jesus. E nesses últimos dias, Deus usaria e usou, e está usando um ministério profético para conectar a sua noiva com a sua palavra, e uma mensagem cifrada previamente, porém ela é decifrada. O profeta de Deus vem e diz para nós tudo sobre essa mensagem. O próprio Espírito Santo a interpreta nas nossas vidas. Então, quando você ouve a palavra de Deus sobre o batismo, sobre a Santa Ceia, sobre o lava-pés, sobre a abertura da palavra, primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada, cura divina, e você balança a cabeça, e lá dentro de você, se você não emitir nenhum som, lá dentro de você algo diz amém, isso é verdade, e você não se controla, e você acaba dizendo também amém, em palavra audível, com atitudes, balança a cabeça, porque você está crendo. Mas e que tal você afirmar tudo isso, mas negar-se de descer as águas batismais, como estava falando? Ou então, a Santa Ceia está sendo ministrada, você tem todas as condições de participar e você negligencia. Você consegue arrumar uma pessoa para ficar no seu lugar, porque você teve que viajar, teve que fazer isso, fazer aquilo outro, está muito apertado de serviço. Mas e por que não arruma uma pessoa então, para ficar no seu lugar, para você vir para o culto de ceia, para a escola dominical, ou para o aprendizado da palavra? O profeta que diz isso. O profeta diz assim: eu não me importaria se você tivesse que faltar um dia no seu trabalho, mas não falte no culto. Então tudo que pudermos fazer, temos que estar fazendo, é a nossa parte. Ah, mas o vizinho já foi no culto, mas ele foi para ele, não para você. Então cada um de nós temos que apanhar a nossa porção. Isso é a operação da salvação nas nossas vidas. Muito bem. Eu quero... prometi que ia ler em Filipenses. Eu estou sem nenhum controle do tempo aqui. Irmãos, vocês vão colar em Filipenses 2, por gentileza, desde o verso 1. Vamos deixar essa leitura, uma leitura corrente. Irmãos, eu não vou pregar durante a leitura, é só para contexto. Contexto é aquele espaço maior, de onde eu extraí o verso 12 e o 13, que já lemos repetidas vezes. Agora eu vou ler do 1 e passar pelo verso 12 e 13. Correto, são 20 horas e 9 minutos. Porque eu pretendo me policiar quanto ao tempo aqui, não é pelo muito falar. Mas vamos então para a leitura. E vocês vão acompanhando e depois leia também Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 16. Uma leitura corrente. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Está vendo? Você se importa em cuidar bem do que é seu? Se importa com o do outro também. Então, às vezes na escola, eu vejo material escolar caído no chão, então já aponto ali, eu procuro educar além da matemática dos meninos, também essas boas maneiras. Não custa você apanhar ali, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, um outro tema que poderia pregar aqui, sendo obediente até a morte. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. No verso 10 aqui, me permite, deixa eu parar só um momentinho. Eu sei que há religiosos que fazem uma doutrina aqui em cima e falam, é por isso que nós só oramos de joelhos. Em circunstância alguma nós vamos orar de pé, ou deitado, ou em outra posição, só de joelhos, porque está escrito que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e até debaixo da terra. É claro que essa escritura, é claro que é correto orar de joelhos, sim. Eu não tenho tempo nesse pequeno vídeo para voltar lá nos evangelhos, onde Jesus fala da parábola do samaritano, do fariseu e do samaritano, que ambos oravam a Deus. E enquanto aquele fariseu orava e mostrava suas qualidades, ó Senhor, eu não sou igual eu não sou igual esse publicano, eu falei samaritano, perdão, o publicano e o fariseu. O fariseu é aquele que pensa que ele é o santarrão. E a maneira do fariseu orar, Jesus não aprovou. Porque o fariseu orava e batia no peito e falava assim, olha, eu não faço nada errado. Eu sou bom, eu só faço as coisas corretas, só coisas boas. Então, Senhor, e aí ele queria que Deus abençoasse ele por isso. Só que o publicano é aquele que não sabia nem como servir a Deus direito. E ele batia no peito e falava, ó Senhor, tem misericórdia de mim, publicano, pobre pecador. E aí então ele mostrava a sua humildade, a sua incapacidade de ser tão bom como aquele outro. Aí Jesus é quem trouxe a conclusão lá na leitura e fala assim, que o publicano voltou para casa justificado. Mas uma coisa importante que eu quero que vocês notem, é que o publicano orava de pé naquele momento. Lá estava dizendo que ele estava de pé e ele batia no peito e orava e clamava a Deus. E voltou justificado. Agora, por que ele orava de pé? Eu posso fazer uma doutrina aqui, dizer que só pode orar de pé? Não. Dependendo da circunstância, você vai orar de pé e Deus vai te atender. Se for por negligência, o Espírito Santo te tocou, que é para você dobrar os joelhos e você negligente não dobrou, possa ser que ele cobre de você. Então, fique atento, porque Deus está operando nas nossas vidas, tanto o querer quanto o efetuar. E Jonas no ventre da baleia, não temos a descrição, se ele estava deitado lá, se estava enrolado, que jeito que ele estava, mas a oração dele foi ouvida. Então, não façamos doutrina em cima desses pontos. Agora, por que Filipenses 2,10 ali, já vamos prosseguir do 11 para terminarmos. Por que disse ali que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho? Dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Mora gente debaixo da terra? Não, é que tem gente que está dormindo no pó da terra, mas vai ressuscitar, uns para a salvação eterna, outros para a vergonha e perdição eterna. Mas tanto um quanto o outro, todos vão se dobrar perante Deus. Por quê? Porque no final, todas as pessoas, até os pecadores, eles não terão escusa. Eles verão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E pronto. Talvez eles não confessem agora, fiquem com vergonha, com medo, ou não falam, eu não vou falar, não sou obrigado e não fala, mas lá não vai falar, porque não vai restar mais outra alternativa. Então, ele vai confessar sim. O profeta nos deu instrução suficiente. Aquele soldado romano que furou o lado de Jesus, ele segurou até ali para não glorificar, para não falar nada. Mas quando ele furou, desceu água, sangue, e o Espírito, né, Deus, ele entregou o seu Espírito, já havia sido morto. Aquele soldado romano não teve como segurar aquelas palavras saíram da boca dele. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Agora, acredito que aquele soldado romano fez isso fora de tempo, intempestivamente. Ou seja, depois de ter virado a página. Ele deveria ter feito aquela confissão em vida, como aquele ladrão ao lado direito da cruz,
que confessou e teve um lugar para ele. Mas tudo bem, esse culto não é para estudarmos essas partes agora. Tudo isso precisa ser trazido à tona, sim. Mas vamos então mais um pouquinho para terminarmos aqui. Ainda em Filipenses, agora, capítulo 2, verso 11 a seguir. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Verso 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, isso é o apóstolo Paulo falando, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Agora verso 14, 15 e 16. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo, segurando a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, que Deus abençoe a sua palavra, que Ele nos entregou até aqui, mas eu tenho aqui os parágrafos da mensagem, a repentina e secreta ida da igreja. Esses são os parágrafos finais, para que então oremos e encerramos esse culto. Muito bem. Então eu trouxe aqui a página impressa, uma letra, uma fonte um pouco maior, fica bom para efetuar a leitura. Eu vou ler aqui o parágrafo 61 a seguir, uma pequena sequência de parágrafos. O profeta diz aqui: sinais estão aparecendo, Jesus está voltando e grandes maravilhas estão sendo realizadas. Cada sinal está apontando em direção à sua vinda em breve. E isso acontecerá em um momento. Como estamos nesta manhã? Enquanto fazemos um inventário de nós mesmos? É uma pergunta. Como estamos nesta manhã? Eu digo, nesta noite. Como estamos nesta noite? Não é isso? E se enquanto falamos, neste momento, o Senhor Jesus estivesse descendo dos céus? Lembrando que essa mensagem foi pregada antes da abertura dos selos, tá? E nós sabemos que nós cremos que o Filho do Homem já se apresentou à sua noiva. Porém, o Filho prometido é o mesmo Deus, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. A vinda do Filho prometido, o Isaac. Eu preciso fazer esse parênteses aqui rapidinho com vocês. Quando você lê em Gênesis capítulo 18, do verso 1, você vai lendo ali a seguir, ali está a visitação de Elohim, Deus em carne humana visitando Abraão. Ali não representa o rapto, ali representa Deus numa carne humana, Deus em um ministério profético, a deidade aparecendo para Abraão e para os eleitos ali. Aquela cena tem que repetir nesses últimos dias, antes que o Filho prometido chega. Essa relação entre Filho prometido e Filho do homem, ela está muito bem explicada e muito bem compreendida já entre o meio cristão. Mas aqui no vídeo, na gravação, há pessoas que poderão examinar isso depois, melhor. E você então verá que, quando Elohim visitou a tenda de Abraão, ele apenas confirmou a promessa do filho prometido. Sara ainda não estava grávida. Ela ainda estava com seu ventre amortecido. Mas Elohim disse: por esse tempo da vida te visitarei. E Sara, tua mulher, terá um filho. Esse filho é o Isaac prometido, que veio. O profeta fala que qual foi o tempo da vida? O ciclo da mulher, o ciclo de 28 dias. Então, dentro daquele período, Sara, o seu corpo foi restabelecido, ele foi restaurado nas condições de uma jovem. E isso é um assunto para estudarmos depois, porque vai um longo estudo para provar escrituristicamente que ela ficou jovem novamente, tá? Então, ela teve esse filho. E quando esse filho, após a gestação, no tempo normal, ele nasceu. Esse sim é o Isaac, o filho prometido, que em ambos os casos representa Jesus. Só que Jesus, na fase profética, é agora, é no entremeio, essa brecha antes do rapto.
final das eras, antes do rápido, é o que estamos fazendo agora. Você tem que receber Abraão, Elohim, ou seja, Elohim na tenda, como Abraão recebeu. Então essa é a visitação. Porém, se você nega de receber o Filho do Homem agora, você não encontrará com o Filho prometido lá na frente. Então Abraão teve que receber Elohim, aconteceu tudo o que aconteceu, e dali uns meses, o pequeno Isaac, filho prometido, estava chorando ali, estava também brincando, alegrando a casa de Abraão. E o nosso filho prometido não virá na terra, Jesus virá nos ares. Então é esse que estamos esperando. Será a repentina vinda dele? Sim, mas será a repentina ida da igreja. Por isso o título dessa mensagem, a repentina e secreta ida da igreja. Então nós já não esperamos mais a vinda do Filho do Homem aqui na terra. Esperamos a ida da igreja, a vinda do nosso Filho prometido, o Filho prometido que nos encontrará nos ares, e nós com ele. Certo? Então vamos aqui seguindo em frente. Com alarido e trombeta de Deus, descendo dos céus nesta manhã, com alarido e trombeta de Deus, estaríamos nós prontos? Estou lendo isso, irmãos, porque aqui finaliza. O profeta vai trazer a exortação de nós termos que trabalhar, fazer alguma coisa. Porque é de graça a salvação, não quer dizer que você fica deitado em berço esplêndido, esperando a salvação cair de graça no seu colo, e você não tem que fazer nada. Jesus já fez por você. Mas a parte que a operação te envolve, Jesus não vai ele mesmo entrar e ser batizado para você, ele vai tomar a ceia para você, ele vai renunciar às coisas do mundo para você. Ele te dá condições e você é quem vai operar. Essas coisas vai ser operada em você, através de você. Deus através de você. Estaríamos nós prontos? A igreja como um corpo? Nós seríamos encontrados prontos como indivíduos para nos reunir? Para nos reunir com aqueles que fossem levantados dos mortos, os quais provaram que estavam prontos? Lembra que no meu comentário eu falei que eles já estavam prontos, os filipenses e os outros, por isso eles já foram colhidos, só estão aguardando. Não importa se estamos prontos ou não, o Senhor Jesus virá do mesmo jeito na hora definida. Ah, mas eu não aprontei ainda. Problema de quem não aprontou, ele vem igual. Nós temos que estar prontos, o profeta diz aqui, e temos que fazer isso agora. Então não tem tempo de deixar para depois da colheita, deixar para depois do não sei o quê, depois que formar na faculdade. Não, temos que fazer isso agora. Não é tempo para esperar. Nós temos que remir o tempo e estar preparados. Se eu lesse só esse parágrafo, nós já poderíamos orar e encerrar. Mas Deus tem algo mais que Ele quer que você leve consigo para casa. Vai te ajudar e vai ajudar a outros. Algum tempo atrás, somente uma história antes de finalizarmos. Isso me marcou, tanto quanto quando eu ouvi isso há muitos anos atrás. Esta vinda secreta do Senhor, repentina e secreta ida. Esta vinda secreta do Senhor, vírgula, repentina e secreta ida da igreja. Parágrafo 62 da mensagem citada aqui. O profeta está dizendo, da igreja. Observe, haverá dois no campo e levarei um e deixarei o outro. Haverá dois em uma cama, um será levado e o outro será deixado. Mostrando que a vinda do Senhor não será somente em um determinado lugar, mas será universal. Um estará no campo trabalhando durante o dia, o outro estará na cama dormindo do outro lado do mundo. Isso aqui dá um alívio, né? Às vezes você pensa assim, então às vezes a esposa pensa, eu e meu marido vão estar ali, e aí Deus vai levar ele, vai me deixar, ou vai me levar para deixar ele. O profeta falou, não. Ele tinha uma preocupação com isso. Falou, não, que o globo terrestre, quando é dia de um lado, é noite do outro. Por exemplo, agora é noite aqui, é dia do outro lado do planeta. O Japão, por exemplo, está com um dia lá. Então, daqui um pouquinho mais tarde, aqui no Brasil, pessoas estarão dormindo. Mas lá do outro lado da Terra, elas estarão trabalhando no campo. Então, um vai estar no campo trabalhando e naquela mesma hora tem um outro que é horário de dormir. Então, Deus vai tomar um, vai deixar outro e assim por diante. O profeta diz aqui, um estará no campo trabalhando durante o dia, o outro estará na cama dormindo do outro lado do mundo. O rapto será universal, quer dizer, geral, né?
E virá com alarido, com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E a trombeta de Deus soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão, e ela será tomada secretamente. Como eu já disse, esse sermão foi pregado antes da abertura dos selos, e em uma escola de ensinamento, podemos tomar tudo isso aqui, e dizer que dá a impressão que isso aqui acontece tudo assim, dentro, num só momento. Mas o alarido, por exemplo, o alarido já tocou. Alarido é a mensagem, o profeta repete isso várias vezes nas mensagens, que a mensagem sendo pregada é um som de trombeta, de alarido. Então é o primeiro som que acontece, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então essa parte do alarido já veio, e para o alarido estar aqui, está dizendo que o Senhor descerá do céu com alarido, e o alarido desceu, então o nosso Senhor tem que ter descido com alarido. O alarido, ele não jogou o alarido assim, ó, ele desceu com alarido, e ele está aqui na terra conosco, cuidando de nós, levando-nos até a fé de arrebatamento, para receber Ele mesmo quando Ele vem na versão Filho Prometido. Prosseguindo. E virá com alarido, voz, já li essa parte, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e ela, que é a noiva, será tomada secretamente. Ó, eu amo isto, o grande noivo vindo, a noiva que tem se preparado, esperando pelo momento secreto. Então aquela história de desenhar um arrebatamento, um monte de anjinho e tocando trombone, umas coisas, não é assim. Aquele desenho é falso. É só um consolo, um falso consolo. Ele vem, ninguém fica sabendo, nem uma câmera vai filmar, nem nada. É uma vinda secreta. A noiva que tem se preparado, esperando pelo momento secreto, o qual nem mesmo ela sabe, mas ela está preparada, vestida e esperando por isso. Ela não sabe precisar o momento, mas ela está esperando por isso. Agora é claro que vai ter um momento, o profeta ensina. Quando você estiver bem tranquilo e vai aparecer um irmão ressuscitado perto de você, você não vai correr de medo. Vai aparecer alguém, você vai pensar que é alguma pessoa qualquer que chegou. Só que dali a pouco você vai ver, você vai olhar de novo, e vai falar, o quê? Parece que eu conheço. Alguma coisa está acontecendo. E você vai sentir uma doçura tão grande, porque o rapto está sendo avisado que vai acontecer com você dali a pouco. Isso só vai aparecer para quem vai ser raptado. As pessoas que não fazem parte do arrebatamento nem vão saber se isso aconteceu ou não. Muito bem, prosseguindo. Nem mesmo ele sabe. Agora 63. Vemos as placas de sinalização no mundo que nos mostram que ela está pronta para o juízo. Vemos sinais e maravilhas na igreja, grandes coisas tomando lugar. Que tipo de pessoas nós deveríamos ser? Prontos neste momento? Pois não sabemos quando ele chegará. Portanto, estejais vós prontos, pois não sabes que minuto ou que hora o seu Senhor virá. Esteja pronto, pois você não poderá preparar-se depois. Não tem chance. Então agora vamos preparar. Porque ele disse que você não poderia. Ele disse que você não poderia. Parece até aqui que eu iria ler. Isso mesmo, irmãos. Eu iria até o 62. Eu li o 61, 62 e 63. Isso mesmo. Esses 3 parágrafos. Então, existem muitos parágrafos e escrituras. Mas nós vamos encerrar por aqui. E a essência do nosso culto foi: operai a vossa salvação, porque Deus é o que opera em vós. Claro que tem mais escrituras antes, tem depois, mas a parte que te toca, a parte que me toca, essa estamos fazendo, porque é Deus que faz isso em nós. Ele que moveu cada irmão, cada irmã, né, para manter esse salão lindo, para cada coisa que foi acionada aqui, desde a afinação dos instrumentos. Então você já vem cultuando a Deus no seu pensamento, no seu espírito. É Deus operando. Então já vem trabalhando em você, e por isso você está aqui. E por isso você vai voltar agora, quando encerrarmos esse culto, sabendo que essa operação é continuada. Deus continua levando você, te guiando nas suas decisões. Que maravilha é comprar, vender, trocar, fazer aquilo que você tem que fazer como ser humano, guiada por Deus. Quando Deus te ordena, você para, espera. Quando Deus fala, siga, prossiga, filho, você prossegue, prossiga, filha. Então, isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos então orar encerrando este culto.
Então, que Deus abençoe a todos, também os que nos assistem através do vídeo. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.